Você já fingiu sorrir enquanto seu coração estava sendo esmagado? Eu fiz isso por 15 anos. A cada domingo, eu me sentava no primeiro banco da igreja, cabelos impecavelmente penteados, vestido comportado abaixo dos joelhos, com um sorriso tão ensaiado que até mesmo eu acreditava nele por alguns segundos. Minha vida era uma grande encenação diante de centenas de fiéis que admiravam meu marido, o pastor Marcos Azevedo, como um verdadeiro mensageiro de Deus. Tenho 73 anos hoje. As marcas que ele deixou em meu corpo sumiram há décadas, mas as cicatrizes invisíveis ainda pulsam quando fecho os olhos. No auge dos meus 40 anos, entre 1990 e 2005, eu era conhecida como a esposa do pastor, a mulher abençoada que havia sido escolhida por um homem tão próximo do Senhor. No entanto, enquanto a congregação ouvia seus sermões sobre amor e perdão, eu contava os minutos para que o culto terminasse, porque sabia o que me esperava em casa se algo não saísse exatamente como ele planejava. O órgão tocava os hinos de louvor e eu acompanhava cada nota com precisão. Não podia errar. Na igreja evangélica Assembleia da Palavra, em Santo André, eu era a pianista, a conselheira das mulheres jovens, a organizadora dos jantares beneficentes. Para todos, éramos o casal perfeito, abençoado por Deus. Em casa, longe dos olhos da congregação, ele usava versículos sobre submissão para justificar cada hematoma. Não conte para ninguém, Marta. Ninguém acreditaria em você. Era o que ele sussurrava depois de cada episódio. E tinha razão. Quem acreditaria que o homem que chorava durante seus sermões sobre misericórdia era capaz de quebrar meu dedo porque o jantar estava frio? Quem suspeitaria que o pastor que abraçava os fiéis na porta da igreja me trancava no quarto por dias quando eu ousava discordar dele? Lembro-me do domingo de Páscoa de 1997. Enquanto a congregação cantava sobre renovação e esperança, eu usava maquiagem para esconder o olho roxo. Uma senhora se aproximou após o culto e disse: "Que bênção é ser esposa de um homem tão ungido como o pastor Marcos." Concordei, sorrindo, como havia aprendido a fazer. Na noite anterior, esse mesmo homem ungido havia jogado minha Bíblia de estudos na lareira, porque encontrou anotações minhas questionando a interpretação de um versículo sobre submissão. As pessoas me perguntam por que não fugi antes. É uma pergunta simples para quem nunca viveu sob o domínio do medo. Quando seu agressor é também um líder espiritual respeitado, quando ele controla não só o seu corpo, mas também sua alma, quando ele convence você de que Deus aprova seus atos, para onde você foge? Eu não tinha para onde ir. Ele havia me isolado da minha família, controlava nosso dinheiro, monitorava cada ligação telefônica e havia algo mais poderoso que o medo físico, o terror espiritual. Deus me escolheu para corrigir você, Marta. Sua rebeldia é um pecado contra o Senhor. Como contestar alguém que afirmava falar em nome de Deus? Como discutir com quem usava a Bíblia como arma? Nasci em 1950, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, numa família simples e trabalhadora. Meu pai era metalúrgico e minha mãe, costureira. Cresci ouvindo que estudo era o único caminho para uma vida melhor e levei isso a sério. Fui a primeira da família a entrar numa universidade. Em 1972, me formei em pedagogia e comecei a lecionar numa escola municipal. Tinha meu próprio dinheiro, meus sonhos, meus planos. A igreja sempre fez parte da minha vida. Minha família frequentava a Assembleia de Deus desde que me entendo por gente. Foi lá que conheci Marcos, em 1979, durante um congresso de jovens. Ele tinha 25 anos, era estudante de teologia e tinha uma maneira de falar sobre Deus que fazia meu coração acelerar. Alto, de porte elegante, olhos castanhos intensos e uma voz que parecia envolver todos à sua volta. Quando ele pregava, era como se uma luz especial o iluminasse. Nos casamos em 1980, após um ano de namoro vigiado pelos olhos atentos dos irmãos da igreja.
Na lua de mel, vi o primeiro sinal do que viria a ser nossa vida conjugal. Ao criticar o hotel que ele havia escolhido, recebi um tapa no rosto. Chorou depois, pediu perdão, disse que tinha receio de não ser um bom marido, que precisava da minha compreensão para crescer como homem de Deus. Perdoei. Quem não comete erros? Em 1982, Marcos foi convidado para assumir uma pequena congregação em Santo André. Deixei meu emprego como professora para me dedicar integralmente ao ministério ao lado dele. Uma esposa de pastor não pode trabalhar fora, explicou. Seu ministério é apoiar o meu. Concordei, acreditando que era o certo a fazer. Aos poucos, minhas economias foram transferidas para uma conta que só ele administrava. O homem é a cabeça do lar, justificava, usando Efésios 5:23. Os primeiros anos foram de crescimento da igreja. Marcos tinha um dom para atrair pessoas, para fazer com que se sentissem especiais. A pequena congregação de 30 membros se transformou numa igreja de 500 fiéis em apenas 5 anos. Construímos um templo maior, iniciamos trabalhos sociais, abrimos congregações filiais. De fora, parecia que estávamos vivendo um sonho, mas as portas da casa pastoral escondiam uma realidade diferente. A primeira vez que Marcos me agrediu seriamente foi em 1984, quando encontrou uma carta da minha irmã me convidando para visitá-la em Campinas. Rasgou o papel na minha frente, gritou que eu estava planejando abandoná-lo, que queria destruir seu ministério. Quando tentei explicar, recebi um empurrão tão forte que caí e bati a cabeça na quina da mesa. Fiquei com uma cicatriz de 3 pontos que escondia com o penteado. Foi um acidente, explicamos na emergência do hospital. O médico olhou desconfiado, mas não disse nada. O diácono que nos acompanhou confirmou nossa versão. O pastor Marcos é incapaz de machucar uma mosca. E eu, de cabeça baixa, assenti. Aquela foi a primeira de muitas visitas a hospitais diferentes. Nunca íamos 2 vezes ao mesmo lugar para não levantar suspeitas. Em casa, ele controlava tudo. As ligações telefônicas, as correspondências, as visitas. Precisava saber com quem eu falava, sobre o que conversávamos. Aos poucos, minhas amigas pararam de ligar. Meus familiares, cansados de ouvir desculpas para não visitá-los, também se afastaram. Era exatamente o que ele queria, me isolar completamente. Tentei engravidar por anos, sem sucesso. Marcos culpava minha falta de fé pelos problemas de fertilidade. Em 1990, após uma série de tratamentos, consegui finalmente engravidar. Foi o período mais feliz que vivi desde o casamento. Por alguns meses, não houve violência, apenas expectativa. Ele planejava como nosso filho seria um grande homem de Deus, seguindo seus passos no ministério. Perdi o bebê no 6º mês de gestação. Estava sozinha em casa quando a dor começou, um sangramento intenso que manchou o tapete da sala. Quando Marcos chegou de uma visita pastoral e me encontrou no chão, sua primeira reação não foi de compaixão, mas de fúria. "Olha a sujeira que você fez. O que os irmãos vão pensar se vierem aqui?" Apenas depois, chamou a ambulância. No hospital, enquanto eu chorava a perda do nosso filho, ele conversava com os médicos sobre como aquilo afetaria sua imagem perante a igreja. Um pastor com uma esposa que não consegue gerar filhos. Foi o que ouvi ele dizer ao telefone para um presbítero. Naquela noite, algo mudou definitivamente em nosso casamento. A máscara de bom marido que ele ainda mantinha nos momentos públicos começou a cair também em casa. "Deus nos puniu por causa da sua desobediência", disse quando voltamos para casa. "Você não é submissa o suficiente." A partir daquele momento, sua violência ganhou uma dimensão espiritual ainda mais perversa. Cada agressão era justificada como uma correção divina. Ele citava Provérbios 13:24. "Quem não usa a vara, odeia seu filho. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo." "Você é como uma criança rebelde", dizia enquanto me acertava com o cinto. "Estou fazendo isso porque te amo, porque quero purificar sua alma." E depois orava sobre mim, pedindo a Deus que me desse um espírito mais dócil e submisso. A violência não era apenas física. Havia o controle financeiro absoluto.
Eu precisava prestar contas de cada centavo gasto no supermercado. Havia o isolamento social. Meu círculo se resumia a membros da igreja, em encontros sempre supervisionados por ele. Havia humilhações públicas disfarçadas de testemunhos. Irmãos, orem pela minha esposa, que ainda luta contra um espírito de rebeldia, dizia ele durante os cultos, enquanto os fiéis me olhavam com uma mistura de pena e reprovação. Em 1995, tentei me abrir com a esposa do presbítero Roberto. Dona Célia era uma senhora doce, que sempre me tratava com carinho. Durante um retiro de mulheres, encontrei coragem para mostrar os hematomas nos braços, para contar sobre as noites em que ele me obrigava a dormir no chão como punição. Sua reação me destruiu. Irmã Marta, tudo isso faz parte do refinamento que Deus está fazendo em sua vida. Uma esposa deve suportar provas para santificar o lar. Foi quando percebi que não teria apoio dentro da igreja. O sistema estava construído para proteger homens como Marcos. As mulheres eram ensinadas a suportar, a se calar, a orar mais quando enfrentavam provações conjugais. O divórcio era visto como fracasso espiritual, como vergonha imperdoável. Os anos se passavam e eu me tornava cada vez mais uma sombra. Não reconhecia mais a jovem professora cheia de sonhos que fui um dia. Meus dias se resumiam a cumprir as tarefas determinadas por Marcos: limpar a casa, preparar suas refeições favoritas, acompanhá-lo em compromissos ministeriais, tocar piano nos cultos, sorrir nas fotos oficiais da igreja. À noite, depois que ele adormecia, eu ficava horas olhando pela janela do quarto, contando estrelas e imaginando como seria ter asas. Sonhava em voar para longe, começar de novo em um lugar onde ninguém me conhecesse como a esposa do pastor Marcos. Mas para onde ir sem dinheiro, sem amigos, sem família? Como recomeçar aos 45 anos, com uma educação interrompida, sem experiência profissional recente? Em 1999, conheci Maria da Conceição, uma senhora que começou a frequentar nossa igreja após se mudar para o bairro. Diferente da maioria das mulheres da congregação, ela tinha um olhar penetrante, observador. Numa tarde de trabalhos manuais do círculo de oração, enquanto eu ensinava as irmãs a fazer tapetes de crochê, ela notou o machucado no meu pulso, parcialmente coberto pela manga da blusa. Foi um acidente, expliquei automaticamente. Ela não respondeu. Apenas segurou minha mão por um momento mais longo que o necessário. Depois, sussurrou algo que mudaria minha vida. Nem todos os acidentes são obra do acaso, irmã Marta. E nem todos os sofrimentos vêm de Deus. Descobri depois que Maria era psicóloga aposentada e havia trabalhado por anos num centro de apoio a mulheres vítimas de violência. Ela enxergou o que ninguém mais conseguia ou queria ver. Colocou em minhas mãos, discretamente, um pequeno papel com um número de telefone. Se precisar conversar, disse apenas. Guardei aquele papel como um tesouro, escondido dentro de uma Bíblia antiga que Marcos não usava mais. Eu ainda não sabia, mas aquele pequeno gesto plantaria a semente da minha libertação. O caminho seria longo e doloroso, mas pela primeira vez em muitos anos, uma pequena chama de esperança se acendeu dentro de mim. Talvez houvesse um futuro além das paredes da casa pastoral. Talvez eu pudesse, um dia, voltar a ser Marta, não apenas a sombra silenciosa do grande pastor Marcos Azevedo. Meus dias seguiam uma rotina rigorosamente cronometrada por Marcos. Acordava às 5h30 antes dele, para preparar seu café da manhã exatamente como gostava. Café coado na hora, nem muito forte nem muito fraco, pão integral torrado por exatos 2 minutos com manteiga derretida e mel. O ovo sempre cozido por 7 minutos, nem mais nem menos. Qualquer variação nesse ritual matinal podia desencadear sua fúria. O Senhor me deu uma esposa que não consegue nem fazer um café decente, dizia quando algo não estava do seu agrado, jogando a xícara na pia. Nesses dias, eu sabia que voltaria cedo da igreja com dor de cabeça, exigindo silêncio absoluto e um pano frio na testa.
Era sua desculpa para me manter longe dos compromissos noturnos, sobretudo quando havia notado algum irmão me tratando com excessiva simpatia. As segundas-feiras eram dedicadas à limpeza profunda da casa. Marcos passava o dedo em cada superfície, procurando poeira. Encontrar um canto mal limpo significava refazer todo o trabalho. Nas terças, eu preparava os estudos bíblicos para o círculo de mulheres, sempre revisados por ele antes para garantir que não haveria interpretações equivocadas das Escrituras. Quartas eram dias de visitas às famílias da igreja, sempre acompanhando-o como uma sombra silenciosa, sorrindo e servindo café enquanto ele aconselhava os fiéis. A irmã Marta é um exemplo de submissão, comentava ele durante essas visitas, colocando a mão em meu ombro com firmeza quase dolorosa. Uma mulher virtuosa que compreende seu lugar no plano divino. Em casa, longe dos olhares da congregação, esse lugar divino significava nunca questionar suas decisões, mesmo as mais absurdas. Como quando decidiu, em 2000, que precisávamos de uma nova casa pastoral maior, mesmo sem ter recursos. Hipotecou nossa casa anterior sem me consultar e mergulhou a família em dívidas que consumiam quase toda a nossa renda. Passei anos administrando milagres financeiros na cozinha, esticando o orçamento ao limite para colocar comida na mesa, enquanto ele não abria mão de seus ternos importados e viagens para conferências. O pastor precisa manter as aparências, justificava. É uma questão de respeito ao ministério. E eu concordava, condicionada a acreditar que sua imagem pública era mais importante que nossas necessidades básicas. As noites eram o período mais tenso. Enquanto preparava o jantar, monitorava o relógio obsessivamente. Marcos exigia a refeição servida precisamente às 19 horas. 1 minuto de atraso era suficiente para que ele empurrasse o prato para longe, recusando-se a comer e me submetendo ao silêncio punitivo que podia durar dias. Depois do jantar, vinha a prestação de contas. Eu devia relatar cada atividade do meu dia, cada conversa, cada telefonema. Uma vez por semana, geralmente às quintas-feiras, ele examinava meticulosamente meu diário devocional, onde eu anotava reflexões sobre as leituras bíblicas. Encontrar qualquer pensamento que considerasse teologicamente questionável resultava em longas sessões de correção doutrinária, que terminavam frequentemente com ele citando provérbios enquanto usava seu cinto. Os domingos, ironicamente, eram os piores dias. Acordávamos cedo para os preparativos do culto. No carro, a caminho da igreja, ele revisava suas expectativas. Sorria para todos. Não converse demais com ninguém. Fique onde eu possa vê-la. Se alguém perguntar sobre o machucado no seu braço, foi um acidente doméstico. Durante o culto, eu me sentava no primeiro banco, rosto composto numa máscara de serenidade, enquanto o observava conduzir a congregação com sua voz potente e carismática. Às vezes, durante seus sermões sobre amor conjugal e harmonia familiar, nossos olhares se cruzavam, e eu via ali um brilho de desafio, quase de diversão perversa. Era como se dissesse: "Veja como eles me admiram. Quem acreditaria em você?" Após o culto, vinha a recepção na porta da igreja. Marcos, de braço dado comigo, cumprimentava os fiéis. Minha esposa e eu agradecemos sua presença. Repetia dezenas de vezes, apertando minha cintura com força quando percebia que um sorriso meu durava tempo demais para algum irmão específico. Em casa, a tensão explodia. Qualquer deslize durante o culto, um acorde errado no piano, uma conversa prolongada com alguma irmã, um olhar que ele interpretasse como inadequado, seria meticulosamente revisado e punido. Uma esposa de pastor representa o ministério, repetia enquanto me obrigava a ajoelhar no milho em um canto da sala, às vezes por horas, enquanto ele assistia aos vídeos da pregação para aperfeiçoar sua técnica. O contraste entre o homem público e o privado era tão absurdo que, por vezes, eu me perguntava se estava vivendo uma realidade paralela.
À noite, deitada ao seu lado na cama, eu alternava entre orações desesperadas e planos de fuga que sabia serem impossíveis. Onde uma mulher de 45 anos, sem dinheiro próprio, sem profissão ativa, encontraria refúgio? Quem acreditaria que o respeitado pastor Marcos, conhecido por chorar durante suas pregações sobre o amor de Cristo, era capaz de tal crueldade? E se acreditassem, quem ousaria desafiar sua autoridade na comunidade? O pequeno papel com o número de telefone que Maria da Conceição me dera permaneceu escondido na Bíblia por semanas. Eu o olhava todas as manhãs, durante meu devocional pessoal, o único momento do dia em que tinha verdadeira privacidade, enquanto Marcos ainda dormia. Imaginava 1000 cenários, a maioria terminando em desastre. Foi um incidente aparentemente banal que finalmente me deu coragem. Em abril de 2000, uma nova família começou a frequentar nossa igreja. O Silva, um casal jovem com 2 filhas pequenas. O marido, Ricardo, era engenheiro, e a esposa, Ana Carolina, professora universitária. Diferente da maioria das mulheres da congregação, Carolina usava calças, tinha cabelos curtos e falava com confiança sobre teologia, citando autores que eu nunca tinha permissão para ler. Durante um almoço após o culto, Carolina me perguntou sobre meus interesses além da igreja. Fiquei muda por alguns segundos, incapaz de formular uma resposta. Percebi naquele momento que havia me perdido tão completamente que nem sabia mais quem era, além do papel de esposa do pastor. Murmurei algo sobre trabalhos manuais e culinária, sentindo o olhar de Marcos queimando em minha nuca. Naquela noite, ele proibiu qualquer contato com a família Silva. Aquela mulher tem ideias modernistas, declarou. Vai encher sua cabeça de lixo feminista. Pela primeira vez em anos, algo dentro de mim se rebelou. Talvez fosse o contraste entre Carolina, educada, respeitada pelo marido, vivendo sua fé sem anular sua personalidade, e a sombra em que eu havia me transformado. Na manhã seguinte, enquanto Marcos estava em uma reunião com os presbíteros, reuni coragem e liguei para o número que Maria havia me dado. Atendeu uma voz calma, que se identificou como do Centro de Apoio Psicológico e Jurídico às Mulheres. Marcamos um encontro para a semana seguinte, durante o horário em que supostamente iria ao mercado. Para evitar suspeitas, realmente fiz compras antes e depois da reunião. Na sala simples do centro de apoio, falei pela primeira vez em voz alta sobre o inferno que vivia. A psicóloga, doutora Lúcia, não demonstrou choque ou descrença. Apenas uma compreensão calma que me permitiu finalmente chorar de verdade, não as lágrimas controladas que derramava nos cultos. O que você está vivendo tem nome, disse ela. É violência doméstica, agravada por abuso espiritual. E não é vontade de Deus que você sofra assim. Saí daquela primeira consulta com algo que não sentia há anos, legitimidade para minha dor. Não era uma provação divina ou o resultado da minha rebeldia espiritual. Era abuso puro e simples. Levei comigo folhetos informativos sobre violência doméstica, escondidos dentro de uma revista de receitas. As visitas ao centro tornaram-se minha pequena rebelião secreta. Uma vez por semana, durante os 45 minutos de ida ao mercado, eu recuperava fragmentos da minha identidade. Lúcia e a advogada Regina me ajudaram a fazer um plano de segurança e a juntar documentos importantes que mantinha escondidos na casa de Maria, que havia se tornado minha confidente e cúmplice. Um dia, em junho de 2001, Marcos encontrou um dos folhetos informativos que eu havia inadvertidamente deixado dentro de um livro de receitas. A agressão que se seguiu foi a pior de todas. Quando recobrei a consciência, estava no chão da cozinha, com sangue escorrendo do supercílio partido. Meu braço esquerdo, torcido em um ângulo estranho, latejava de dor. Se você procurar ajuda de novo, vou garantir que ninguém reconheça seu rosto. Ameaçou antes de sair para um compromisso ministerial. Aquela noite definiu meu ponto de não retorno. Quando consegui me levantar, liguei para Maria, que veio me buscar, e me levou ao hospital em uma cidade vizinha, onde ninguém nos conhecia. Fratura no braço,
3 pontos no supercílio, costelas trincadas. Caí da escada. Repeti mecanicamente para os médicos, que trocaram olhares céticos. Passei uma semana na casa de Maria, que inventou uma viagem missionária emergencial para justificar minha ausência na igreja. Marcos não contestou a história. Para ele, era melhor que eu desaparecesse temporariamente do que ter que explicar meus ferimentos visíveis. Durante essa semana de exílio, tomei minha decisão. Não voltaria para aquela casa. Com a ajuda de Regina, a advogada do centro, comecei a preparar os documentos para uma separação e possível processo criminal. O medo ainda me paralisava em muitos momentos, mas algo havia mudado fundamentalmente dentro de mim. Eu queria viver. O plano era simples e aterrorizante ao mesmo tempo. Reuniria provas dos abusos, faria um boletim de ocorrência e solicitaria medidas protetivas antes de confrontá-lo com a decisão de separação. Regina me alertou que seria o momento mais perigoso, quando ele percebesse que estava perdendo o controle sobre mim. O que eu não esperava era a complexidade emocional que enfrentaria. Nos momentos de clareza, via com nitidez a monstruosidade da situação e sabia que precisava escapar. Mas havia outros momentos, momentos de dúvida, de culpa, de medo não apenas físico, mas espiritual. 15 anos de doutrinação não desaparecem da noite para o dia. Parte de mim ainda acreditava que estava traindo não apenas meu marido, mas a Deus. As palavras que Marcos repetia como mantra ecoavam em minha mente nas madrugadas insones. Uma esposa cristã suporta tudo por amor ao Senhor. Havia também a questão prática. Como sobreviveria financeiramente? Não tinha profissão ativa há anos, nenhuma economia própria, nenhum bem no meu nome. A casa pastoral pertencia à igreja. O carro estava registrado no nome dele. Minha família estava distante, tanto geograficamente quanto emocionalmente, depois de anos de isolamento imposto. O mais difícil, porém, era enfrentar a possível reação da comunidade religiosa que havia sido meu único círculo social por tanto tempo. Conhecia bem o tratamento reservado às mulheres divorciadas na igreja, o ostracismo velado, os olhares de julgamento, as orações especiais pela irmã desviada. Se para uma mulher comum já era difícil, para a ex-esposa de um pastor seria devastador. Maria e as profissionais do centro me ajudaram a processar esses medos. Sua fé não precisa morrer junto com seu casamento, dizia Maria. Deus não criou você para ser um saco de pancadas. Lentamente, comecei a separar a fé genuína da manipulação religiosa que havia sofrido. Resgatei memórias da minha relação pessoal com Deus antes que fosse sequestrada por Marcos. Relembrei a jovem que amava cantar hinos, não por obrigação, mas por verdadeira devoção. A menina que encontrava paz real nas escrituras, não medo. Em julho de 2001, voltei para casa com um plano. Durante os meses seguintes, documentei sistematicamente cada abuso. Guardava fotos dos hematomas em um pendrive escondido na casa de Maria. Comecei a gravar algumas das explosões de Marcos, usando um pequeno gravador que Regina me emprestou. Reorganizei minhas roupas, escondendo peças essenciais na casa de Maria para o momento da fuga. Paralelamente, enfrentei o doloroso processo de contar a verdade para pessoas selecionadas. Primeiro, minha irmã em Belo Horizonte, com quem havia perdido contato por anos. A incredulidade inicial deu lugar a um apoio incondicional que me emocionou profundamente. Depois, alguns poucos membros da igreja em quem confiava, o diácono Sebastião e sua esposa, que haviam demonstrado genuína preocupação após meu acidente. A jovem Raquel, que coordenava o ministério infantil e sempre me tratou com respeito real, não apenas protocolar. As reações foram variadas e reveladoras. Alguns ficaram genuinamente horrorizados e ofereceram ajuda imediata. Outros demonstraram uma compaixão ambivalente. Oramos para que o Senhor restaure seu casamento e cure o coração do pastor Marcos. Alguns poucos reagiram exatamente como eu temia. Deve haver algum exagero da sua parte.
O inimigo está atacando seu casamento. O que mais me surpreendeu, porém, foi descobrir que não era a única. Após alguns rumores começarem a circular discretamente, 3 outras mulheres da igreja vieram a mim em particular, relatando situações similares em seus casamentos com líderes religiosos. O silêncio era coletivo, mantido por uma mistura tóxica de vergonha, medo e distorção teológica. A decisão final veio em novembro de 2001, quando Marcos descobriu que eu havia me encontrado com minha irmã sem sua permissão. A violência daquela noite foi calculada para não deixar marcas visíveis. Ele sabia que eu estava documentando os abusos. Apertou meu pescoço até quase a inconsciência, sussurrando: "Você é minha até a morte. É o que prometeu diante de Deus." No dia seguinte, enquanto ele participava de um culto especial em outra cidade, executei o plano de fuga que havia sido meticulosamente preparado nos últimos meses. Maria e minha irmã me ajudaram a carregar as poucas malas que havia separado. Deixei sobre a mesa da sala uma carta simples: "Escolho viver, não me procure." Instalei-me temporariamente na casa da minha irmã em Belo Horizonte, protegida por uma medida protetiva obtida com a ajuda de Regina. A reação de Marcos foi exatamente como havíamos previsto. Primeiro, tentou usar a igreja para me resgatar do desvio. Pastores amigos ligavam, implorando que eu pensasse na obra do Senhor. Quando percebeu que eu não voltaria, mudou para ameaças veladas, sempre cuidadoso para não deixar provas que pudessem ser usadas legalmente contra ele. O divórcio foi litigioso e exaustivo. Marcos usou todos os recursos para protelar o processo, incluindo sua influência sobre alguns membros do judiciário local que frequentavam nossa igreja. Mas com a documentação que eu havia reunido e o apoio jurídico do centro, conseguimos finalizar a separação em 2003. Os anos seguintes foram de reconstrução dolorosa. Voltei a estudar, concluindo uma pós-graduação em psicopedagogia. Retomei o contato com antigos colegas da época de professora. Lentamente, reconquistei minha independência financeira e emocional. A fé, que pensei ter perdido no processo, reapareceu de forma mais madura e pessoal, livre das amarras do fundamentalismo abusivo. Hoje, aos 73 anos, coordeno um grupo de apoio a mulheres que viveram experiências similares. Fé Sem Medo reúne sobreviventes de relacionamentos abusivos em contextos religiosos, oferecendo suporte psicológico, jurídico e espiritual. Nossa mensagem é clara: Deus não abençoa o abuso. Sua voz importa. Sua vida importa. Marcos continua no ministério, em outra denominação, em outro estado. Soube que se casou novamente poucos meses após nosso divórcio. Às vezes, ainda recebo mensagens de mulheres daquela região, relatando comportamentos similares. Não posso mudar o passado, nem controlar as escolhas dele, mas posso usar minha história para iluminar o caminho de outras mulheres presas nas sombras do abuso espiritualizado. Quando me instalei na casa da minha irmã Beatriz, em Belo Horizonte, em novembro de 2001, a sensação inicial foi de alívio profundo. Pela primeira vez em 15 anos, não precisava cronometrar o preparo do café da manhã, nem temer o som de passos se aproximando. Podia dormir sem medo de acordar com um puxão de cabelo ou água fria jogada sobre mim. Mas essa paz durou pouco. Na primeira semana, recebi mais de 30 ligações de membros da igreja, a maioria mulheres do círculo de oração que eu coordenava. As mensagens variavam de preocupação genuína a reprovação explícita. "Irmã Marta, estamos em jejum pela restauração do seu casamento", dizia uma. "O diabo está atacando o ministério através de você", acusava a outra. "Pense no testemunho, na sua salvação", implorava uma terceira. Cada ligação reabria as feridas da culpa e do medo espiritual que Marcos havia implantado em mim por anos. Será que eu estava realmente traindo a Deus ao abandonar meu marido? Várias noites acordei suando frio, convencida de que seria punida divinamente por minha rebeldia. Beatriz, minha irmã 4 anos mais velha, foi fundamental naquele período. Mesmo não sendo religiosa, respeitava minha fé e me ajudou a separar a espiritualidade genuína da manipulação.
Se o Deus que você acredita criou as estrelas e os oceanos, dizia ela, acha mesmo que ele quer que você viva apanhando de um homem violento? O segundo desafio veio com a realidade financeira. Aos 51 anos, eu me vi sem profissão ativa, sem economias, sem plano de saúde. Minha experiência profissional mais recente era como professora, 20 anos antes. O mercado de trabalho havia mudado drasticamente desde então. Computadores, internet, celulares, tecnologias que Marcos havia deliberadamente mantido fora do meu alcance, agora eram requisitos básicos para qualquer vaga. Quando consegui uma entrevista para o cargo de auxiliar administrativo numa pequena escola particular, a jovem entrevistadora me olhou com um misto de pena e impaciência ao perceber que eu não sabia usar um simples editor de texto. A senhora deveria fazer um curso básico de informática primeiro, sugeriu, com aquela condescendência que as pessoas reservam aos idosos obsoletos. Saí daquela entrevista arrasada, sentindo o peso dos anos perdidos. No ônibus de volta para casa, observei mulheres da minha idade que pareciam tão seguras, tão integradas ao mundo. Algumas mexiam em celulares com naturalidade. Outras liam livros ou jornais sem precisar esconder o material de um marido controlador. A diferença entre nós não era apenas de habilidades profissionais, mas de autonomia existencial. O terceiro e talvez mais doloroso desafio foi enfrentar o vazio identitário. Durante 15 anos, fui definida primariamente como a esposa do pastor Marcos. Mesmo sendo uma identidade sufocante, era uma identidade. Agora, quem era eu? Uma mulher de meia-idade, divorciada, sem carreira, sem círculo social próprio, tentando reconstruir-se a partir de fragmentos. Nas noites insones, me perguntava se havia sobrado algo da Marta original sob as camadas de medo e submissão forçada. Os primeiros meses foram de crises de ansiedade recorrentes. O barulho de uma porta batendo me fazia entrar em estado de alerta instantâneo. Telefones tocando me causavam tremores. Em várias ocasiões, Beatriz me encontrou encolhida no canto do quarto, abraçando os joelhos após algum gatilho aparentemente inofensivo. Um pregador na televisão com voz semelhante à de Marcos, uma música que costumávamos cantar na igreja, o cheiro de um perfume que ele usava. Isso é estresse pós-traumático, explicou doutora Vitória, a psiquiatra que comecei a consultar no início de 2002. Seu corpo e mente ainda estão em modo de sobrevivência, esperando a próxima ameaça. O tratamento combinava medicação para controlar a ansiedade e terapia semanal. No consultório da doutora Vitória, aprendi que o que vivi tinha nome: abuso narcisista com componente religioso. Entendi que meus sintomas, hipervigilância, pesadelos recorrentes, episódios dissociativos, eram respostas normais a um trauma anormal, não sinais de fraqueza ou loucura como Marcos me fazia crer. Ainda assim, o maior desafio era interno. Durante anos, Marcos havia me convencido de que eu era incapaz de viver sem ele, que minha existência só tinha valor como sua auxiliadora. Você é como uma vassoura, Marta, dizia quando estava particularmente cruel. Útil para limpar a casa, mas não algo que se exibe na sala. Essa voz continuava ecoando na minha mente, minando cada pequena tentativa de independência. A primeira vez que saquei dinheiro de um caixa eletrônico sozinha, algo que Marcos nunca me permitira fazer, fiquei paralisada por minutos, certa de que havia cometido algum erro que resultaria em punição. Quando consegui comprar roupas novas sem pedir permissão a ninguém, chorei no provador da loja, sobrecarregada pela novidade daquela liberdade. Você está desaprendendo a ser prisioneira, explicou Maria, que vinha regularmente de Santo André para me visitar. É como um pássaro que passou tanto tempo na gaiola que esqueceu como voar. O contato com Marcos não cessou completamente. Nosso divórcio estava em andamento e seus advogados encontravam constantemente novos pretextos para atrasar o processo, exigindo minha presença em audiências que frequentemente eram canceladas no último minuto.
uma tática para me desgastar emocionalmente e dificultar minha adaptação à nova vida. Nas raras ocasiões em que nos encontramos pessoalmente durante esse período, ele alternava entre ameaças veladas e apelos emocionais. Você está me difamando perante a igreja, acusava. Deus vai te julgar por isso. Em outros momentos, chorava copiosamente, jurando ter mudado, implorando uma nova chance, em nome do amor que um dia sentimos. Seu comportamento errático me deixava emocionalmente exausta. Parte de mim ainda respondia àquele homem que havia sido o centro da minha existência por tanto tempo. Outra parte tremia de medo ao reconhecer os mesmos padrões manipulativos que havia enfrentado durante o casamento. Eles sempre tentam te puxar de volta, alertou Regina, a advogada que continuava me acompanhando. É como um ímã. Quanto mais você se afasta, mais forte ele tenta te atrair. Em março de 2002, com o apoio de Beatriz e usando uma pequena quantia que minha irmã me emprestou, matriculei-me em um curso básico de informática para a terceira idade. Foi meu primeiro passo concreto para recuperar a empregabilidade. O curso era simples, noções de Windows, Word e Internet, mas representava um universo inteiramente novo para mim. Na primeira aula, sentei-me timidamente no fundo da sala, envergonhada pela minha ignorância. Ao meu lado, uma senhora de quase 70 anos digitava com desenvoltura, enquanto eu mal conseguia manusear o mouse. Não se preocupe, querida, sussurrou ela, notando meu desconforto. Há 3 meses eu também não sabia nem ligar esse troço. É questão de tempo. Aquela turma de idosos se tornou meu primeiro círculo social independente. Ali não era a ex-esposa do pastor Marcos ou a irmã da Beatriz. Era apenas Marta, uma aluna dedicada tentando recuperar o tempo perdido. Nas pausas para o café, compartilhávamos histórias. Alguns eram viúvos reconstruindo a vida, outros aposentados buscando novos interesses. Todos entendiam de alguma forma o que significava recomeçar. Paralelamente ao curso, comecei a procurar formas de renda. Minha primeira tentativa foi vender produtos cosméticos por catálogo. A empresa não exigia experiência prévia, apenas um pequeno investimento inicial para o kit de demonstração. Parecia perfeito para alguém na minha situação. O fracasso foi rápido e doloroso. Anos de isolamento social haviam comprometido minhas habilidades básicas de comunicação. Nas primeiras apresentações que organizei, tremia tanto que mal conseguia demonstrar os produtos. Quando precisava abordar desconhecidos, as palavras simplesmente desapareciam. Após 3 meses, havia vendido tão pouco que mal recuperei o investimento inicial. Você está tentando correr antes de aprender a andar de novo, observou Dra. Vitória durante uma sessão. Vendas exige assertividade e desenvoltura social, justamente o que foi sistematicamente minado no seu casamento. Minha segunda tentativa foi retornar à educação. Em agosto de 2002, consegui uma vaga como auxiliar numa pequena escola infantil. O salário era mínimo, mas pelo menos estaria em um ambiente familiar. Sempre gostei de crianças e tinha formação em pedagogia. A experiência durou apenas 1 mês. A diretora, uma mulher dinâmica na casa dos 40 anos, logo percebeu minhas dificuldades para lidar com conflitos. Quando uma mãe questionava algo, eu me desculpava profusamente, mesmo quando não havia erro da escola. Se um colega levantava a voz durante uma discussão, eu me retraía completamente. Com as crianças eu me saía bem, mas o ambiente profissional exigia uma firmeza que eu havia desaprendido. Marta, você tem potencial, mas precisa trabalhar sua autoconfiança, disse a diretora ao me dispensar gentilmente. Volte quando se sentir mais fortalecida. Cada fracasso reforçava a voz de Marcos em minha cabeça. Você não é nada sem mim. O mundo vai te engolir viva. Nos piores momentos, cheguei a considerar voltar, não por amor ou perdão, mas por puro desespero econômico e social. Foi Maria quem me presenteou com o livro que mudaria minha perspectiva, Mulheres que Amam Demais, de Robin Norwood. Ali reconheci padrões que se repetiam em minha vida desde antes de Marcos.
a necessidade de agradar, o medo de desapontar, a tendência a me anular por pessoas autoritárias. Seu casamento não foi o início do problema, foi o sintoma, explicou Maria. Agora você tem chance de curar a raiz. Em outubro de 2002, após meses de terapia intensiva e medicação, senti-me preparada para tentar novamente. Uma amiga de Beatriz, professora universitária, sugeriu que eu poderia trabalhar como revisora de textos acadêmicos. Minha formação em pedagogia e meu português impecável, uma das poucas habilidades que Marcos valorizava em mim, já que refletia bem em suas correspondências ministeriais, seriam úteis. Comecei timidamente, revisando trabalhos de conclusão de curso de alguns alunos dela. O trabalho podia ser feito em casa, no meu ritmo, sem a pressão de interações sociais constantes. Gradualmente, construí uma pequena clientela. O rendimento não era suficiente para a independência completa, mas representava minha primeira conquista profissional genuína em quase 2 décadas. No final de 2002, senti-me pronta para um passo maior. Regina, minha advogada, mencionou que o Centro de Apoio à Mulher onde ela trabalhava estava procurando uma assistente administrativa em meio período. Seria perfeito para você, sugeriu. Um ambiente acolhedor, causa significativa, e eles valorizam a experiência de vida tanto quanto habilidades técnicas. A entrevista foi marcada para janeiro de 2003. Passei semanas me preparando, estudando sobre violência doméstica, além da minha própria experiência, praticando respostas para possíveis perguntas. Beatriz me ajudou a escolher roupas apropriadas. Não os vestidos longos e pesados que Marcos exigia, nem as roupas juvenis que experimentei nos primeiros meses de liberdade, na tentativa de recuperar o tempo perdido. Seja autêntica, aconselhou minha irmã. Sua maior qualificação para esse trabalho é justamente sua jornada. Na manhã da entrevista, tive um ataque de pânico. Vomitei o café da manhã, tremi incontrolavelmente, cheguei a desmaiar por alguns segundos. Beatriz queria cancelar, mas recusei. Se não for hoje, não sei quando terei coragem novamente. Cheguei ao centro com 15 minutos de atraso, ainda pálida e trêmula. A coordenadora, doutora Elô, uma mulher negra de meia-idade, com olhos profundamente compassivos, percebeu imediatamente meu estado. Em vez de iniciar uma entrevista formal, me convidou para uma simples conversa. Conte-me sua história, Marta. Não o que você acha que quero ouvir, mas o que você precisa dizer. Pela primeira vez, compartilhei minha experiência sem filtros ou eufemismos. Falei sobre o isolamento, o controle financeiro, os abusos físicos e psicológicos. Expliquei como a religião foi usada como instrumento de dominação. Descrevi o processo doloroso de reconstrução que estava vivendo. Ao terminar, estava exausta, mas estranhamente leve. Elô segurou minhas mãos entre as suas e disse as palavras que marcariam o verdadeiro início da minha recuperação. Marta, você não é uma vítima procurando emprego. Você é uma sobrevivente com uma experiência valiosa para outras mulheres que estão passando pelo que você passou. Fui contratada naquele mesmo dia, não como assistente administrativa, mas como auxiliar de atendimento, alguém que faria a recepção inicial das mulheres que chegavam ao centro, muitas vezes assustadas e desconfiadas como eu estive um dia. Meu trabalho no Centro de Apoio à Mulher começou em fevereiro de 2003. Nos primeiros dias, sentia-me constantemente à beira das lágrimas. Cada mulher que chegava com hematomas ou olhar abatido era como um espelho do meu passado recente. Algumas vinham diretamente das delegacias, outras eram encaminhadas por hospitais ou serviços sociais. Muitas chegavam por conta própria, geralmente após anos de abuso, quando algum incidente mais grave finalmente rompeu a barreira do medo ou da vergonha. Como você consegue não chorar com elas? Perguntei a Elô após uma semana particularmente difícil. Ela sorriu com aquela sabedoria tranquila que a caracterizava. Quem disse que não choro? Choro todas as noites. Mas durante o dia, elas precisam da minha força, não das minhas lágrimas. Aprendi que havia um equilíbrio delicado entre empatia e eficácia.
Minha experiência pessoal me dava credibilidade junto àquelas mulheres. Quando dizia "eu entendo", elas realmente acreditavam. Mas também corria o risco de me identificar demais, de reviver meu próprio trauma a cada novo caso. As primeiras semanas foram de adaptação intensa. No aspecto prático, precisei aprender rapidamente sobre os processos burocráticos, como preencher solicitações de medidas protetivas, como encaminhar denúncias ao Ministério Público, como acionar a rede de abrigos seguros quando necessário. No aspecto emocional, o desafio era ainda maior. Como oferecer esperança sem fazer promessas que não podia garantir? Em março de 2003, recebi uma mulher que mudaria minha perspectiva. Adriana tinha 35 anos, 3 filhos pequenos e marcas visíveis de estrangulamento no pescoço. Era a 5ª vez que procurava ajuda. Nas 4 anteriores, havia desistido antes de completar o processo legal, retornando para o marido abusivo. "Por que você volta para ele?" Perguntei com genuína curiosidade, em um momento de privacidade. Seus olhos se encheram de lágrimas. "Porque cada vez que saio, ele convence todo mundo de que eu sou louca. Meus pais, nossos amigos, até meus filhos. É a palavra dele contra a minha. E ele é tão persuasivo." Ela hesitou. "E tem a igreja. O pastor diz que Deus odeia o divórcio, que preciso perseverar na oração para transformar meu marido." Aquelas palavras reverberaram profundamente em mim. Era exatamente o que Marcos fazia. Construir uma realidade alternativa onde ele era a vítima de uma esposa mentalmente instável. E a religião, que deveria ser fonte de conforto, transformada em algema espiritual. "Adriana", disse, segurando suas mãos, "e se Deus estiver te dando múltiplas chances de sair porque quer que você e seus filhos vivam em segurança?" Algo mudou em seu olhar. Não sei se foi minha pergunta ou simplesmente o momento certo para ela, mas desta vez Adriana completou o processo. Conseguimos uma medida protetiva, um abrigo temporário e, eventualmente, um recomeço em outra cidade. Esse caso me despertou para uma missão específica dentro do meu trabalho: ajudar mulheres cujos abusadores usavam a religião como ferramenta de controle. Havia um padrão claro: versículos sobre submissão feminina descontextualizados, líderes religiosos que priorizavam a preservação do casamento a qualquer custo, comunidades que ostracizavam mulheres separadas. Com a autorização de Elô, criei um pequeno grupo de apoio específico para essas mulheres. Nos encontrávamos semanalmente para discutir como separar fé genuína de manipulação religiosa. Não era um grupo antirreligioso. Pelo contrário, para muitas daquelas mulheres, a espiritualidade era uma fonte crucial de força. O objetivo era descontaminar essa espiritualidade das distorções abusivas. Convidamos teólogas feministas para falar sobre interpretações alternativas dos textos sagrados. Trouxemos líderes religiosos progressistas que defendiam a dignidade e segurança da mulher acima da manutenção de casamentos abusivos. Gradualmente, aquelas mulheres e eu mesma começamos a reconstruir uma relação saudável com a espiritualidade. Em junho de 2003, recebi um telefonema que gelou meu sangue. Era Raquel, a jovem do Ministério Infantil da Igreja de Marcos. "Ele vai se casar de novo", disse ela, hesitante. "Com a Priscila, aquela viúva que chegou na igreja há alguns meses. Está tudo acontecendo muito rápido e... Marta, estou preocupada com ela. Tem algo nos olhos dela que me lembra você." Meu primeiro impulso foi ignorar a informação. Oficialmente, meu divórcio ainda não estava finalizado devido às constantes manobras protelatórias de Marcos. A ideia de que ele já estava prestes a se casar novamente revelava o quão pouco nosso casamento realmente significava para ele. Eu era substituível, uma peça intercambiável em seu teatro de respeitabilidade ministerial. Mas havia Priscila, uma viúva vulnerável, provavelmente seduzida pelo mesmo carisma pastoral que me capturou um dia. Consultei Regina e Elô sobre o que fazer. Ambas foram claras. Eu não tinha responsabilidade legal ou moral pelo que Marcos fazia após nossa separação.
Mas e se eu puder evitar que outra mulher passe pelo que passei? Insisti. Marta, disse Elô com firmeza, você não pode salvar alguém que não pediu ajuda. E tentar fazer isso agora pode comprometer seu próprio processo de recuperação. Entendi o conselho, mas não consegui segui-lo completamente. Pedi a Raquel que discretamente passasse meu número para Priscila, caso ela algum dia quisesse conversar. Era o máximo que podia fazer sem me envolver diretamente. Uma porta aberta, sem pressão. Esse episódio me forçou a confrontar uma verdade dolorosa. Não podia salvar todas as Martas do mundo. Algumas mulheres precisariam fazer sua própria jornada, no seu próprio tempo, assim como eu fizera. A realização foi simultaneamente libertadora e angustiante. No trabalho, continuei me desenvolvendo. Em setembro de 2003, Elô sugeriu que eu fizesse um curso de capacitação para atendentes da linha direta de denúncias. Era um passo significativo. Passar do acolhimento inicial para o aconselhamento telefônico em situações de crise exigia habilidades específicas de comunicação e conhecimento técnico sobre procedimentos emergenciais. O curso durou 2 meses e foi intensamente desafiador. Tive que estudar leis, protocolos de atendimento, técnicas de comunicação não violenta. Precisei confrontar meus próprios gatilhos emocionais para estar disponível para outras mulheres em momentos críticos. A primeira vez que atendi a linha de emergência sozinha foi aterrorizante. Do outro lado, uma mulher soluçava tão forte que mal conseguia formar palavras coerentes. Seu marido havia ameaçado matar seus filhos se ela tentasse sair de casa novamente. Estava ligando escondida do banheiro, com tempo limitado antes que ele percebesse sua ausência. Por um instante fiquei paralisada, dominada por memórias das minhas próprias experiências de terror. Então, algo mudou dentro de mim. Uma calma que não conhecia tomou conta da minha voz. Respire comigo, disse. Estou aqui com você. Vamos encontrar uma saída juntas. Nos 15 minutos seguintes, consegui acalmá-la o suficiente para coletar informações essenciais e acionar a polícia para uma intervenção emergencial. Aquela noite terminou com ela e os filhos em segurança num abrigo sigiloso. Quando desliguei o telefone, chorei por 1 hora inteira. Não eram lágrimas de dor, mas de uma estranha mistura de exaustão e realização. Pela primeira vez, desde que deixara Marcos, senti que meu sofrimento tinha um propósito. Me tornara a pessoa que eu desesperadamente precisei um dia. Em janeiro de 2004, nosso divórcio finalmente foi concluído, após inúmeras manobras protelatórias de Marcos. Recebi a notícia com um misto de alívio e apreensão. Por um lado, estava legalmente livre daquele homem. Por outro, temia sua reação ao perder definitivamente o controle legal sobre mim. Marcos já havia se casado com Priscila em uma cerimônia religiosa, ignorando a inexistência do divórcio oficial, uma irregularidade que a congregação convenientemente ignorou. 2 semanas após a finalização do divórcio, recebi um envelope sem remetente no centro de apoio. Dentro, fotos minhas entrando e saindo do prédio, conversando com atendidas, até mesmo uma imagem minha na casa de Beatriz. Junto, um bilhete simples. Deus vê tudo. A justiça dele não falha. Mostrei o material a Regina, que imediatamente registrou um boletim de ocorrência por ameaça e stalking. Isso é estratégia de intimidação clássica, explicou ela. Ele quer que você saiba que está sendo vigiada, que não está realmente livre. Apesar do medo, decidi que não recuaria. Intensificamos as medidas de segurança no centro e alterei minhas rotas diárias, mas me recusei a abandonar o trabalho que havia se tornado minha razão de viver. Ainda assim, a sensação de ser observada me acompanhava constantemente. Em março daquele ano, recebi um telefonema inesperado. Era Priscila, a nova esposa de Marcos. Sua voz tremia enquanto pedia para nos encontrarmos, longe de Santo André, onde ninguém nos reconheça. Combinamos um café em São Paulo, um local neutro e público. Encontrei uma mulher de 40 anos, bonita, mas visivelmente tensa, com aquele olhar hipervigilante que eu conhecia tão bem,
o olhar de quem vive, avaliando cada palavra antes de pronunciá-la. Ele me disse que você era desequilibrada, que inventou histórias para difamá-lo, começou ela, os olhos fixos na xícara. Mas ontem, quando questionei por que ele fiscaliza meu celular, vi algo em seus olhos, um brilho que me aterrorizou. Priscila não queria denunciar Marcos, nem sair do casamento. Ainda não. Queria apenas confirmar se estava ficando louca, como ele insistia sempre que ela questionava seu comportamento controlador. Nossa conversa durou 3 horas. Não forcei nenhuma decisão, apenas compartilhei minha experiência e ofereci recursos caso ela precisasse. Ao nos despedirmos, ela apertou minha mão com força incomum. Se algo acontecer comigo, há um diário no fundo falso da minha gaveta de lenços. Minha irmã sabe disso. Aquelas palavras acenderam um alarme dentro de mim. Ao retornar ao centro, consultei novamente Elô e Regina. Concordamos em documentar aquele encontro e manter um canal aberto para Priscila, mas sem intervenção direta que pudesse escalá-la a uma situação de maior risco. Uma semana depois, Raquel ligou em pânico. Priscila estava hospitalizada após uma queda na escada. A mesma desculpa que usei tantas vezes. A história oficial era que havia escorregado enquanto limpava as janelas. Mas Raquel, que a visitou no hospital, notou marcas de dedos em seu pescoço, parcialmente escondidas pela gola alta da camisola. O que fazer com essa informação me colocou diante do maior dilema ético que já enfrentei. Legalmente, sem uma denúncia da própria vítima, nossas opções eram limitadas. Moralmente, ignorar a situação parecia impensável. Após consultar a equipe jurídica do centro, decidimos por uma abordagem cautelosa. Regina enviou uma notificação oficial ao Ministério Público sobre um padrão recorrente de comportamento, relacionado a Marcos, anexando meu caso já concluído e mencionando informações anônimas sobre novas possíveis vítimas. Não era uma denúncia formal contra ele, mas criava um registro que poderia ser valioso caso Priscila eventualmente decidisse se manifestar. Em abril, a tensão escalou dramaticamente. O pastor-presidente da denominação de Marcos me procurou pessoalmente, solicitando uma reunião privada. A igreja estava conduzindo uma investigação interna sobre denúncias perturbadoras contra Marcos e queria ouvir meu testemunho. Era a oportunidade que nunca tive, ser ouvida por alguém com autoridade real sobre Marcos, potencialmente proteger outras mulheres dentro daquela estrutura religiosa. Mas também representava um risco enorme de revitimização e exposição pública. Enquanto considerava minha resposta, recebi uma ligação de Raquel. Priscila havia desaparecido. Havia saído para fazer compras 3 dias antes e não retornou. Marcos registrou um boletim de ocorrência como marido preocupado, mas sua performance de esposo aflito convencia cada vez menos pessoas. O cerco estava se fechando em torno de Marcos, e eu sabia por experiência própria que homens como ele são mais perigosos quando se sentem encurralados. A decisão que eu tomasse agora não afetaria apenas minha vida, mas potencialmente o destino de Priscila e quem sabe quantas outras mulheres. Maio de 2004. Chegou com um sentimento de urgência inescapável. Priscila estava desaparecida há quase 2 semanas. A polícia tratava o caso como desaparecimento voluntário devido ao depoimento convincente de Marcos, que apresentou mensagens de texto supostamente enviadas por ela, dizendo que precisava de um tempo sozinha para pensar sobre o casamento. Eu sabia que algo estava profundamente errado. Aquelas mensagens tinham a mesma estrutura gramatical perfeita que Marcos sempre exigiu de mim. Nada de abreviações, pontuação impecável. Era como ouvir a voz dele através das palavras dela. Elô percebeu minha obsessão crescente com o caso. Marta, você está cruzando a linha entre ajudar e se autodestruir, alertou com preocupação genuína. Não podemos salvar pessoas que não podemos alcançar. Mas não conseguia simplesmente deixar para lá. Na noite anterior ao meu encontro marcado com o conselho da igreja, recebi uma ligação anônima. A casa de veraneio em Bertioga.
disse uma voz feminina que reconheci vagamente como membro da igreja. Ela está lá. Não posso dizer mais nada. A ligação foi encerrada abruptamente. A casa de veraneio em Bertioga. Conhecia bem aquele lugar isolado na praia, propriedade da família de Marcos, onde passei alguns dos piores momentos do meu casamento. Afastada da estrada principal, cercada por vegetação densa, era o esconderijo perfeito. Liguei imediatamente para Regina. Precisamos de uma busca policial naquela casa, insisti. Com que base, Marta? Uma ligação anônima não é suficiente para um mandado. Precisamos de algo concreto. Foi quando me lembrei do diário que Priscila mencionou. Se conseguíssemos acessá-lo, talvez tivéssemos a evidência necessária. Mas quem poderia entrar na casa pastoral para recuperá-lo? Raquel estava muito próxima de Marcos para não levantar suspeitas. Eu jamais poderia me aproximar do local. A solução veio de uma fonte inesperada. Na manhã seguinte, enquanto me preparava para o encontro com o conselho da igreja, recebi uma visita. Era Lídia, a governanta que trabalhava na casa pastoral desde antes do meu casamento com Marcos. Nunca tínhamos sido próximas. Ela era extremamente leal a ele e durante anos fingiu não ver meus machucados. Dona Marta, disse ela, visivelmente nervosa, um envelope pardo nas mãos trêmulas. Encontrei isso quando arrumava as coisas da dona Priscila. Achei que a senhora deveria ver. Abri o envelope com o coração acelerado. Dentro havia fotografias, dezenas delas. Eu dormindo, com hematomas visíveis. Eu chorando no banheiro. Eu de joelhos, claramente implorando. Marcos havia documentado meticulosamente seus abusos como algum tipo de troféu doentio. E agora, novas fotos se juntavam à coleção. Priscila, com marcas idênticas às que eu carregava anos atrás. Por que está me mostrando isso agora? Perguntei, sentindo náuseas ao ver aquelas imagens. Porque encontrei isso junto. Lídia estendeu um bilhete escrito à mão. Marcos, encontrei suas lembranças. Se algo acontecer comigo, minha irmã recebe cópias de tudo. Não sou tão fraca quanto você pensa. Priscila, aquela nota era a nossa primeira evidência concreta de que Priscila estava em perigo real. Lídia explicou que Marcos havia ficado furioso ao descobrir o bilhete e naquela mesma noite levou Priscila para orar na casa de praia. Isso foi 3 semanas atrás. Sempre acreditei que o pastor era um homem de Deus, murmurou Lídia, lágrimas nos olhos. Mas isso não é obra de Deus. Com as provas em mãos, liguei novamente para Regina. Em poucas horas, conseguimos uma ordem judicial para a busca emergencial. Enquanto a polícia se mobilizava para Bertioga, eu me dirigia à igreja para meu depoimento ao conselho, agora com um propósito muito mais urgente que minha própria vindicação. O que nenhum de nós sabia era que Marcos também estava a caminho da igreja naquela manhã, e que nossos caminhos estavam prestes a se cruzar pela primeira vez em quase 2 anos. A igreja estava silenciosa naquela quarta-feira de manhã. O conselho, 5 homens idosos que sempre me trataram com uma mistura de condescendência e piedade cristã, aguardava na sala de reuniões. Entrei sozinha, recusando a oferta de Beatriz de me acompanhar. Esta batalha era minha. Mal havia me sentado quando a porta se abriu bruscamente. Marcos entrou, impecavelmente vestido em seu terno cinza, Bíblia na mão, a imagem perfeita do pastor respeitável. Por um momento nossos olhares se cruzaram e senti aquele velho medo paralisante subir pela minha espinha. Então notei algo diferente, o pânico nos olhos dele. "O que ela está fazendo aqui?" vociferou para os membros do conselho. Esta reunião era sobre questões administrativas da igreja. O pastor Silva, presidente do conselho, pigarreou desconfortavelmente. "Pastor Marcos, convidamos sua ex-esposa para esclarecer algumas preocupações que chegaram ao nosso conhecimento." Preocupações baseadas em mentiras. Marcos bateu a Bíblia na mesa. O gesto familiar, aquela demonstração controlada de violência, sempre na medida certa para intimidar sem parecer descontrolado, me fez estremecer.
Por tantos anos, aquela performance havia funcionado perfeitamente, silenciando qualquer um que ousasse questioná-lo. Mas algo havia mudado. Os 5 homens não baixaram os olhos como esperado. O pastor Silva manteve o olhar firme. Temos depoimentos de 3 mulheres da congregação sobre comportamentos preocupantes. E agora há uma investigação policial sobre o desaparecimento da sua atual esposa. Foi quando percebi, eles já sabiam. Antes mesmo da minha chegada, alguém havia quebrado o código de silêncio que protegia homens como Marcos. Isso é uma conspiração contra o trabalho de Deus, gritou ele, abandonando gradualmente a compostura. Seus olhos voltaram-se para mim, cheios daquele ódio que eu conhecia tão bem. Você, sempre você, mesmo depois de todo esse tempo, continuou envenenando minha igreja contra mim. Permaneci em silêncio, observando-o desmoronar. Por anos, ensaiei mentalmente este confronto, imaginando todas as acusações que lançaria contra ele, todas as injustiças que denunciaria. Mas agora, sentada ali, percebi que não precisava mais daquilo. Minha cura não dependia do seu reconhecimento ou arrependimento. Onde está Priscila? Perguntei, minha voz surpreendentemente calma. A pergunta o desestabilizou. Por um momento, sua máscara caiu completamente. Você não entende, disse subitamente mais baixo. Ela me traiu, encontrei mensagens. Ela planejava me deixar, me humilhar como você fez. Nesse momento, meu telefone vibrou. Uma mensagem de Regina. Encontraram Priscila. Viva! Hospital Santa Casa. Vou para lá agora. Levantei-me lentamente. Acabou, Marcos. A polícia encontrou Priscila na casa de Bertioga. Ela está viva. O efeito daquelas palavras foi imediato. Marcos cambaleou como se tivesse levado um golpe físico. Então, em um movimento rápido que me lembrou tantas noites de terror, avançou em minha direção. Você destruiu tudo! Não recuei. Pela primeira vez em minha vida, encarei seu ódio sem medo. Não. Você se destruiu sozinho. O pastor Silva e outro membro do conselho se colocaram entre nós. Chega. Pastor Marcos, o senhor está afastado de suas funções até que essa situação seja esclarecida. Observei Marcos ser escoltado para fora da sala, protestando e citando versículos sobre perseguição e provações. Quando a porta se fechou, deixei escapar um suspiro que parecia conter 2 décadas de tensão acumulada. Senhora Marta, disse o pastor Silva com voz cansada, devemos desculpas em nome desta igreja. Não vimos, ou escolhemos não ver, o que acontecia. Acenei com a cabeça, sem energia para absolvê-los de sua cumplicidade silenciosa durante tantos anos. Preciso ir ao hospital. Priscila vai precisar de apoio. Ao sair da igreja, pisei no jardim que tantas vezes havia cuidado como esposa do pastor. O sol de maio aquecia meu rosto e respirei fundo, sentindo um alívio indescritível. A longa sombra de Marcos sobre minha vida estava finalmente se dissipando. Não era um final feliz. Sabia que Priscila enfrentaria um longo caminho de recuperação, assim como eu enfrentei. Mas era um novo começo para todas nós. No corredor asséptico da Santa Casa de Misericórdia, aguardei enquanto Regina conversava com os médicos. As informações chegavam aos poucos. Priscila havia sido encontrada desidratada, desnutrida, com múltiplas contusões e um braço quebrado. Estava consciente, mas em estado de choque. Ele a manteve trancada no quarto dos fundos por 3 semanas, explicou Regina em voz baixa. Aparentemente, planejava trazê-la de volta quando ela entendesse seu erro. Foi o que disse aos policiais quando o encontraram lá. Marcos havia sido detido por cárcere privado e lesão corporal grave. Sua farsa finalmente desmoronava, e nem mesmo sua eloquência pastoral poderia salvá-lo desta vez. Uma enfermeira se aproximou. Senhora Marta, a paciente está pedindo para vê-la. Entrei hesitante no quarto. Priscila parecia menor e mais frágil na cama hospitalar,
conectada a tubos de soro. Seu rosto, que eu conhecia das fotografias da igreja, estava quase irreconhecível, inchado, com hematomas em diferentes estágios de cicatrização. Nossos olhares se encontraram, e naquele momento estabeleceu-se uma compreensão que transcendia palavras. "Como você sobreviveu tantos anos?" ela perguntou, sua voz rouca de exaustão. "Da mesma forma que você sobreviveu estas semanas", respondi. 1 minuto de cada vez. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto machucado de Priscila. Ele dizia que Deus o havia enviado para me disciplinar, que minha dor era necessária para minha salvação. "Eu sei", sussurrei, segurando sua mão boa com cuidado. Ele me disse as mesmas coisas. Ficamos em silêncio por alguns minutos, unidas por uma experiência que poucas pessoas poderiam compreender. Finalmente Priscila falou novamente. "O que acontece agora?" Era uma pergunta simples, mas carregada de significado. O que acontece quando o monstro finalmente perde seu poder? Como se reconstrói uma vida depois de tanto tempo na escuridão? "Agora", respondi, "você aprende a confiar na sua própria voz novamente, e nós estaremos aqui para ouvir." Saí do hospital 2 horas depois, exausta, mas estranhamente leve. No estacionamento, Beatriz me aguardava. Ao entrar no carro, finalmente permiti que as lágrimas viessem, não de tristeza ou raiva, mas de uma sensação avassaladora de encerramento. O telefone tocou. Era a Elô do centro. "Você não vai acreditar", disse ela, a voz tremendo de emoção. Desde que a notícia da prisão do pastor Marcos começou a circular, recebemos 7 ligações. 7 mulheres diferentes da congregação, todas relatando abusos similares ao longo dos anos. Uma onda de tristeza me invadiu. Quantas vidas haviam sido destruídas enquanto todos olhavam para o outro lado? Quantas mulheres carregavam cicatrizes semelhantes às minhas? Mas havia também uma faísca de esperança. O muro de silêncio estava finalmente ruindo. Nos dias seguintes, uma tempestade midiática se formou em torno do caso. Pastor evangelista preso por torturar esposa. As manchetes sensacionalistas me faziam estremecer. Repórteres tentavam me contactar incessantemente, ávidos por detalhes sórdidos. Recusei todas as entrevistas. Esta história não precisava se transformar em espetáculo. Uma semana após a prisão de Marcos, recebi um convite inesperado do conselho da igreja. Queriam que eu falasse às mulheres da congregação sobre violência doméstica. Meu primeiro impulso foi recusar. Aquele lugar guardava memórias dolorosas demais. Mas então pensei em todas aquelas mulheres sentadas nos bancos, talvez vivendo situações similares às que vivi, talvez acreditando que seu sofrimento era vontade de Deus. Poderia minha experiência ajudá-las a reconhecer os sinais, a encontrar coragem para sair? Aceitei o convite com uma condição. O evento não seria apenas para mulheres, mas aberto a toda a congregação. O problema não estava apenas nas vítimas que precisavam reconhecer sua situação, mas na comunidade que precisava aprender a enxergar e não compactuar com o abuso. No domingo seguinte, entrei novamente naquela igreja, não mais como a esposa submissa do pastor, mas como uma sobrevivente com uma missão. O salão estava lotado, rostos conhecidos e desconhecidos, todos evitando meu olhar inicialmente. "Meu nome é Marta", comecei, minha voz ecoando no microfone. "Muitos de vocês me conhecem como a ex-esposa do pastor Marcos. Hoje, quero que me conheçam simplesmente como uma mulher que sobreviveu para contar sua história." E contei. Sem dramatizações, sem buscar simpatia, apenas a verdade crua sobre os 15 anos em que vivi sob o jugo da violência disfarçada de amor cristão. Falei sobre os sinais de alerta, os mecanismos de controle, o isolamento progressivo. Expliquei como a fé pode ser distorcida para justificar o abuso e como a verdadeira espiritualidade deve libertar, não aprisionar. Quando terminei, o silêncio era denso, quase palpável. Então, uma mulher na terceira fileira se levantou. "Meu marido é diácono aqui",
disse, sua voz trêmula. Na semana passada, ele quebrou meu celular porque encontrou uma ligação para minha mãe que não tinha autorizado. Isso é abuso? Sim, respondi firmemente. Isso é abuso. Uma a uma, mulheres começaram a falar. Algumas compartilhavam situações próprias, outras relatavam preocupações com amigas ou familiares. O que começou como um testemunho transformou-se em um espaço de revelação coletiva, como se uma represa tivesse finalmente se rompido após décadas de pressão contida. Janeiro de 2025. 23 anos se passaram desde que quebrei as correntes invisíveis que me prendiam a Marcos. Hoje, aos 73 anos, sentada na varanda do meu pequeno apartamento em São Paulo, observo a chuva suave de verão e reflito sobre a longa jornada que me trouxe até aqui. As pessoas frequentemente me perguntam se ainda penso nele, se os pesadelos continuam, se consegui perdoar. São perguntas complexas que não cabem em respostas simples. Sim, ainda penso nele, mas não com o terror paralisante de antes. Os pesadelos diminuíram com o tempo. Agora aparecem apenas ocasionalmente, geralmente quando ouço notícias sobre casos similares. Quanto ao perdão, isso é algo que cada sobrevivente precisa definir por si mesma. O que aprendi nesses anos todos é que a cicatrização não é linear. Há dias em que me sinto completamente curada, forte, invencível. E há momentos em que um cheiro, uma frase ou um gesto me transportam de volta àquela casa pastoral, me fazendo reviver o pânico por alguns instantes. A diferença é que agora sei que esses flashbacks são apenas memórias, não ameaças reais. Após o julgamento de Marcos em 2005, onde foi condenado a 12 anos de prisão, dos quais cumpriu apenas 7 em regime fechado, precisei reconstruir não apenas minha identidade, mas também minha espiritualidade. Como continuar crendo em um Deus cujo nome foi usado para me ferir? Como distinguir entre a fé genuína e as distorções que justificaram meu sofrimento? Foi um processo lento, doloroso e profundamente pessoal. Durante anos, não consegui entrar em uma igreja sem sentir náuseas. A simples visão de uma Bíblia me provocava tremores. Eventualmente, encontrei um pequeno grupo de estudos espirituais formado principalmente por mulheres, muitas delas também sobreviventes de trauma. Ali, redescobrimos juntas uma espiritualidade baseada em libertação, não em controle. Voltei a estudar aos 55 anos, completando finalmente minha graduação em pedagogia, e depois uma especialização em psicopedagogia. Foi libertador usar minha mente novamente, tomar minhas próprias decisões acadêmicas, ser valorizada por minhas ideias. Durante aqueles anos de casamento, Marcos havia me convencido de que meus pensamentos eram perigosamente independentes e precisavam ser disciplinados pela sabedoria masculina. Que ironia perceber que essa independência de pensamento foi justamente o que me salvou. O Centro de Apoio à Mulher tornou-se minha segunda casa. Comecei como voluntária, compartilhando minha história com outras sobreviventes, e eventualmente assumi uma posição como coordenadora de grupos de apoio. Cada mulher que chega até nós com olhos baixos e voz hesitante me lembra quem eu fui um dia. Cada uma que sai de cabeça erguida me mostra o poder da solidariedade feminina que nunca experimentei em minha juventude. Há algo profundamente transformador em transformar a própria dor em instrumento de cura para outros. As cicatrizes que carrego não são mais apenas marcas de sofrimento, são credenciais que me permitem dizer a outras mulheres: eu entendo, eu acredito em você, e sim, é possível sobreviver a isso. Priscila é hoje uma das minhas amigas mais próximas. Depois de sua recuperação física, enfrentou um longo processo de terapia para lidar com o trauma. Hoje, aos 51 anos, trabalha como assistente social e frequentemente palestria comigo em seminários sobre violência doméstica em contextos religiosos. Somos sobreviventes do mesmo naufrágio, costuma dizer. Uma das lições mais difíceis que aprendi foi sobre a cumplicidade social que permite que abusadores como Marcos prosperem. Não foi apenas ele.
Foi todo um sistema que fechou os olhos, que preferiu preservar o ministério a proteger mulheres vulneráveis. Foram os médicos que aceitaram explicações improváveis para meus ferimentos. Foram os líderes religiosos que pregavam submissão sem questionamento. Foram os amigos e familiares que escolheram não ver os sinais óbvios. Por isso, parte do meu trabalho hoje é educar comunidades inteiras, não apenas potenciais vítimas. Falamos com líderes religiosos sobre como identificar relacionamentos abusivos em suas congregações. Treinamos profissionais de saúde a reconhecer sinais de violência doméstica. Ensinamos vizinhos, amigos e familiares a oferecer apoio real, não apenas frases feitas como "tenha mais fé" ou "seja mais paciente". Muitas pessoas me chamam de corajosa, mas a verdade é mais complicada. Não foi coragem que me fez fugir daquele casamento. Foi puro instinto de sobrevivência. A verdadeira coragem veio depois, nas pequenas decisões diárias de seguir em frente, quando tudo em mim queria apenas se esconder do mundo. Foi coragem acordar todas as manhãs e decidir que minha história não terminaria como vítima. Foi coragem permitir-me sentir raiva, tristeza e, eventualmente, esperança novamente. Uma pergunta me acompanha desde que comecei a compartilhar minha história publicamente. Valeu a pena? Valeu a pena expor minhas feridas mais profundas, reviver momentos traumáticos, enfrentar olhares de piedade ou descrença? Hoje, ao olhar para as centenas de mulheres que passaram pelo centro tendo encontrado um novo caminho para suas vidas, minha resposta é inequívoca. Sim, valeu cada lágrima derramada.